Vale a pena gastar mais em uma bike cara ou será que uma bike barata já dá conta do recado? No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema que muita gente tem perguntado por aqui, ou seja, bike cara versus bike barata. Vamos falar quais são as principais diferenças na prática e o que isso realmente implica e se de fato vai valer a pena você fazer um investimento maior se você realmente estiver pensando nisso. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. É bem verdade que quando nós falamos entre barato e caro, eu acredito que pode ser muito relativo à realidade de cada um. Ou seja, aquilo que pode ser um pouco caro para mim, talvez para você não seja tão caro assim. Aquilo que eu considero barato, talvez para você não considere barato. Ou quem sabe aquilo que eu acho que é caro, outra pessoa pode achar que é ainda mais caro. Ou aquilo que eu acho que é barato para outras pessoas é ainda mais barato, entende? Então é uma realidade que não dá pra gente simplesmente generalizar aqui, não existe um padrão nisso tudo, é de acordo com a realidade de cada pessoa. Então, usando o bom senso pra gente não extrapolar tudo isso, vamos ficar aqui com algo que eu acho que é aceitável para a maioria das pessoas. Se tratando de bicicleta cara ou barata, eu vou trabalhar aqui em um cenário em que nós estamos considerando uma bicicleta barata, uma bike na casa de até R$1.000. Mas, Moisés, existem bicicletas mais baratas ainda? Sim, existem mais baratas, mas vamos partir do pressuposto que uma bike de R$1.000 já pelo menos entrega uma boa experiência para quem está começando no pedal, porque eu já falei disso aqui no canal várias vezes. Então, R$1.000 eu acho que é um valor justo para nós considerarmos uma bike barata. Já a bicicleta cara, apesar de que existem alguns modelos com valores estratosféricos, podemos dizer assim, vamos ficar no máximo entre R$10.000, que já é um valor bem alto para a grande maioria, eu sei, para a grande maioria das pessoas, não tenho dúvida disso, mas é para que a gente não fique tão extremo assim, mas também não fique uma diferença muito pequena. Então de 1.000, 10.000 aproximadamente, pode ser até um pouquinho abaixo disso ali, entre 8 e 10 mil reais. Basicamente é esse cenário que eu vou considerar para começar agora a falar para vocês a respeito dos pontos que eu separei aqui. Eu separei pelo menos 4 pontos para a gente entender as diferenças na prática e no final eu vou comentar sobre tudo isso e dar a minha opinião também, obviamente, que acho que vocês querem saber. Vamos então aos pontos que devemos considerar para analisarmos aqui o que vale mais a pena, se é uma bike cara ou uma bike barata. O primeiro ponto, vamos analisar a eficiência e o peso da bicicleta, o quanto que isso pode influenciar em ambos os cenários. Quando nós falamos de uma bicicleta barata, geralmente uma bike que tem um quadro de alumínio mais pesado, componentes menos otimizados, o que exige muito mais esforço para subir um morro mais forte, por exemplo, e esses pontos é importante você considerar, e de fato não tem como fugir muito disso. Normalmente uma bicicleta mais barata vai sim oferecer componentes mais simples, que de maneira geral deixam a bicicleta um pouco mais pesada. Já quando falamos da bicicleta mais cara, normalmente usa materiais mais leves, como por exemplo um quadro de alumínio com uma qualidade superior, que nós podemos chamar até de alumínio premium, que é mais leve, ou então um quadro em carbono inclusive, o que facilita bastante para encarar subidas mais fortes e inclusive para melhorar a performance. Isso é um fato também. A bicicleta mais cara normalmente vem com componentes superiores, componentes que te entregam maior qualidade, e uma das grandes vantagens é que esses componentes normalmente têm peso menor, o que torna a bike mais leve. Obviamente que nós precisamos sempre considerar a realidade de cada um e o uso que cada pessoa faz de bike. Por exemplo, nesse caso aqui, se na sua região é uma região com muitas subidas, se você provavelmente para pedalar você vai ter que encarar muito morro, muitas subidas, até mesmo algumas mais fortes, provavelmente você vai sentir essa diferença se você fizer esse comparativo com a bike mais barata e a bike mais cara. Inclusive, não importando se você é um ciclista mais experiente ou um ciclista iniciante, porque em ambos os casos vai dar para perceber a diferença nesse tipo de situação. Então, esse é o primeiro ponto e vale a pena dar destaque para ele no nosso comparativo. O segundo ponto é o funcionamento de alguns componentes, como por exemplo, a precisão nas trocas de marchas. No caso da bike cara, os componentes são com qualidade superior, ou seja, tem realmente uma alta qualidade. As trocas de marchas são não apenas mais suaves, mas inclusive mais precisas, e isso melhora muito a eficiência e geralmente evita problemas, o que representa uma vantagem muito interessante. No caso da bike barata, a transmissão é mais simples, geralmente até de marcas pouco conhecidas, as trocas de marchas podem não ser tão precisas e rápidas como você realmente pode precisar, inclusive vai precisar fazer ajustes mais frequentes. Isso também é um fato. Normalmente o equipamento com componentes mais simples, principalmente quando nós falamos aqui da transmissão, ela desregula com mais facilidade, dependendo do uso que você faz, obviamente, mas
De uma forma geral, um componente com mais qualidade, ele dura mais a configuração, o que te ajuda inclusive a economizar com manutenção e ajustes, coisa que não acontece tanto quando você tem componentes mais simples, por exemplo. Sendo assim, quem pedala em regiões com terrenos variados, que mudam frequentemente o tipo de cenário, o tipo de local que você está pedalando, certamente vai perceber essas diferenças nos componentes, vai conseguir entender na prática o que isso significa. Terceiro ponto é o conforto. Nesse caso, uma bike barata vem equipada com uma suspensão básica, se tratando de uma mountain bike, por exemplo. E isso significa menos eficiência na absorção de impactos, o que pode te trazer desconforto e menos segurança para passar por terrenos mais acidentados e transpor obstáculos que você possivelmente pode encontrar no caminho. E no caso da bike cara, ela traz uma suspensão com configuração mais avançada, o que te oferece uma condição muito melhor para leitura de terreno, te entrega também mais eficiência e certamente mais segurança. Em ambos os casos, são bicicletas que vêm equipada com o mesmo tipo de configuração. O que vai mudar realmente aqui é a qualidade e a eficiência que aquela suspensão ou que aquele componente especificamente está te oferecendo para que você tenha mais conforto. Obviamente que conforto não se resume apenas à suspensão. Eu estou usando aqui apenas um pequeno detalhe, porque existem muitas diferenças. São itens que fazem total diferença para conforto e segurança, com toda certeza. E dependendo do modelo que cada bicicleta estiver equipando, com certeza você vai sentir diferença. Mas sendo mais específico no caso da suspensão, por exemplo, que é um item muito visível na diferença, até mesmo visualmente você consegue ver a diferença entre uma bicicleta mais barata que está equipada com uma suspensão simples, que normalmente é uma suspensão que ela pouco amortece, tá? Em alguns casos nem vale a pena usar suspensão em uma bike barata, vale mais a pena utilizar garfo rígido. Eu já falei disso aqui no canal, tem vídeo explicando tudo isso detalhadamente, porque uma suspensão muito simples, ela pode sim em alguns casos até te atrapalhar muito mais do que ajudar. Na bicicleta cara, é evidente que você consegue observar que normalmente aquela suspensão vai te oferecer uma condição melhor, é mais robusta, até visualmente falando você consegue observar isso. Portanto, se você pedala em terrenos mais acidentados, principalmente para quem vai andar em trilhas até mais técnicas, vai sentir uma diferença e uma diferença bem considerável ao fazer testes com ambas as bicicletas nesse tipo de cenário. É nítido que você vai perceber sim a diferença. E por fim, o último ponto que está ligado diretamente à sua segurança é o freio da bike. No caso de uma bike barata, normalmente ela vem equipada com freio a disco mecânico, o que oferece menos eficiência e não é tão potente quanto a bike mais cara, que normalmente vem equipada com freio a disco hidráulico, que oferece uma frenagem mais potente, mais eficiente e mais segura. No entanto, vale a pena destacar aqui nesse caso que o fato de uma bicicleta barata vir com freio mecânico não significa que ele seja ruim. É bem importante você entender esse ponto, porque é algo que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Geralmente, um freio a disco mecânico que funciona bem é muito melhor do que um freio a disco hidráulico meia boca. Portanto, uma bike muito barata que não está equipada com um freio a disco mecânico, mas sim com um freio a disco hidráulico, é importante você conferir com bastante paciência. Inclusive, desconfie, porque provavelmente não deve ser um freio de qualidade. E um freio a disco hidráulico que não seja de qualidade incomoda muito mais do que ajuda. Portanto, isso também é relativo. Toma cuidado com esse detalhe. Freio a disco hidráulico não está presente apenas em bikes caras, ele também está presente em bike barata. A diferença é a qualidade. Infelizmente, no mercado hoje são poucos os modelos de freio a disco hidráulico barato que realmente são eficientes. Então esse é um ponto importante a levar em consideração, mas de uma forma geral, geralmente a bike de entrada, bike simples e barata, vem com freio também mais simples. E isso é um fato. A bike mais cara vem com freio melhor que vai te oferecer mais potência e mais segurança. E para sentir essa diferença, basta você fazer uma descida mais longa, por exemplo, como uma serra, ou até mesmo uma descida um pouco mais técnica, e você vai sentir a diferença entre uma versão e outra de freio, entre uma versão e outra de bicicleta. Agora que nós já vimos os principais pontos de diferença, obviamente que existem outros, mas acredito que com esses que eu mencionei a gente já consegue chegar aqui a uma conclusão. Fica a pergunta: qual realmente vale mais a pena? A bike cara ou a bike de entrada simples e barata dá conta do recado? E a resposta eu acho que é óbvia, talvez você já escutou isso e eu vou repetir novamente. A resposta é que depende muito do uso que você vai fazer. Todas as diferenças que nós citamos de um componente para o outro, de um equipamento mais caro e um equipamento mais barato, mesmo que o equipamento mais caro tenha um componente melhor, isso não significa que na realidade que você tem, aquele mais barato talvez
vai te servir. E quando eu falo de realidade, eu não estou falando da tua realidade financeira, mas do tipo de uso que você vai fazer para sua bicicleta. Recentemente eu testei uma bike bem simples de entrada aqui no canal, foi a Rhino Everest. Tem vídeo aqui para vocês assistirem, recomendo que vocês assistam. E eu fiz desde testes mais leves até alguns testes um pouquinho mais extremos, justamente para mostrar isso. E naquele vídeo eu vou repetir a mesma coisa. Aquela bike de entrada que custa em torno de R$1.000, R$1.100, é uma bicicleta que vai atender um público que vai fazer uso moderado, que não vai entrar em lugares mais acidentados, que não vai fazer um uso muito avançado, que não vai ir para competição, que não vai treinar muito forte, ou seja, para quem está começando, para fazer passeios leves, deslocamentos urbanos, ela vai servir. Portanto, aquela configuração, por mais inferior que ela seja daquela bicicleta de R$10.000, ela vai servir muito bem se eu usar aquela bicicleta dentro da proposta a qual ela foi criada. Entende? Então sim, a bicicleta de entrada simples e barata pode dar conta do recado dependendo do tipo de pedal que você vai fazer. Ah, mas eu pretendo, de repente, começar a pedalar, fazer pedais mais longos, quero começar a pedalar com uma galera que já pedala há mais tempo, será que eu não posso começar com essa? É outro detalhe que também vale a pena você considerar se é o que você tem para iniciar agora. Porque muitas vezes você já tem até uma bicicleta que tem essas características, você pode começar com a bicicleta que você tem, mas tenha em mente que ela é limitada e que no início ela vai dar conta sim do recado, mas à medida que você vai progredindo, como eu mencionei anteriormente, por exemplo, à medida que você começa a fazer descidas mais longas, subidas mais fortes, você percebe que talvez a bike está um pouquinho mais pesada, que às vezes ela já não dá conta de frear, que as trocas de marcha já não são tão suaves porque você começou a ir para terrenos que antes você não ia, então é necessário que você tenha uma bicicleta melhor. Então é por aí que a gente começa a ver as diferenças. A bike simples tem o seu lugar, a bike cara também tem o seu lugar. E o que a gente precisa entender é que depende do uso que cada um vai fazer para a bicicleta. Não é necessário que você tenha uma bicicleta cara. Então a resposta bem clara é essa. Não é necessário que você tenha uma bicicleta cara, a menos que você exija demais do equipamento e ele não dê conta de fazer aquilo que você quer. Aí você precisa investir em algo melhor. É 10 mil que você precisa investir? Talvez não, talvez o caro para você seja R$3.000, porque a bike que você tem às vezes era de 1.000 e a de 3 já começa a te atender naquilo que você está querendo fazer. Esse ponto, pessoal, é muito importante, é de extrema importância nós entendemos aqui. É um assunto que, vez ou outra, ele entra em discussão e algumas pessoas levam para fora de uma bolha que eu não faço ideia do porquê que chegam nisso. Desde a pessoa que às vezes tem uma bicicleta um pouco mais cara, um pouco melhor, que às vezes olha com um pouco de desdém para quem tem uma bicicleta mais simples, mas não se engane, o contrário também acontece. Às vezes a pessoa que tem uma bicicleta mais simples, às vezes acha que o cara que tem uma bicicleta mais cara, ele tá ali porque ele quer se aparecer, ou seja, fazendo um pré-julgamento sem saber. E a realidade é que não é isso. Ah, mas acontece isso às vezes, Moisés. Pode até acontecer, mas eu acredito que isso não é regra. São casos específicos, casos esporádicos. Porque a pessoa que tem uma bicicleta cara ou uma bicicleta barata e por um motivo ou por outro, ela desdenha o que o outro tem, seja porque é caro ou é barato, ela não faz isso por conta do ciclismo, como eu já vi algumas pessoas aí falando. Ela faz isso porque ela é assim. E ela provavelmente faz isso fora do ambiente de ciclismo, lá no trabalho, na casa dela. Já deve ser uma pessoa assim. Que pena. Que pena, porque o que vai acontecer é que em breve ela vai acabar mudando, porque o ciclismo ajuda a mudar isso também. Por isso, escolhendo você uma bicicleta mais cara, uma bicicleta mais barata, de verdade, o que mais importa é você começar a pedalar. Começa. Inicia, é você estar pedalando. Obviamente que nós não vamos tampar o sol aqui com a peneira também, e não posso romantizar e dizer que qualquer bicicleta sempre vai servir. Eu falo sim de peito aberto aqui para vocês e com a mais absoluta certeza. A melhor bicicleta para pedalar é aquela que você pode comprar ou então aquela que você já tem. Ponto. Agora, também não posso dizer que uma bicicleta de R$10.000, que tem todos esses componentes e todas essas diferenças que eu acabei de mencionar, não vai te dar uma condição melhor, uma experiência melhor, porque vai te dar, sim, com certeza ela vai ser melhor. Assim como eu também não posso dizer que apenas um equipamento melhor vai fazer diferença na sua vida, porque se você tem uma bike mais cara e você não treina, você não se dedica, você não se alimenta corretamente, você não vive o ciclismo na sua essência, não vai fazer diferença nenhuma. Pode comprar a bike que for, pode ter a bike mais cara, você vai continuar sendo uma pessoa mal-humorada, a pessoa que reclama, a pessoa que não evolui, a pessoa que não consegue fazer subida, porque as suas atitudes é que fazem diferença. É por isso que às vezes você vê uma pessoa que tem uma bicicleta mais simples, mas a impressão que você tem é que ela aproveita muito melhor tudo aquilo, porque é o jeito que ela vive a vida dela, é o jeito que ela aproveita, é o jeito que ela resolveu investir no ciclismo, ou seja, ela se dedica para aquilo. Mas isso não importa a bicicleta que você tem,
é caro, é barato, você tem que continuar sendo a mesma pessoa. Não deixa isso mudar as tuas características, não deixa isso mudar, não permita que isso mude a sua cabeça ou faça a sua cabeça. Portanto, a principal conclusão que nós temos aqui é que o equipamento por si só não é o mais importante de tudo, seja ele mais barato, seja ele mais caro. O importante é você dar o devido direcionamento, devido uso para aquele equipamento de acordo com as condições que ele oferece e de acordo com as necessidades que você tem. Se você fizer isso, tenho certeza que você vai ser feliz usando uma bicicleta simples ou usando uma bicicleta mais cara, tá? E aprende uma coisa, a bicicleta mais cara tem diferença e a bicicleta mais barata tem diferença sim, físicas na prática, mas é você quem decide se isso aí faz diferença na sua vida ou não. É você quem decide se isso aí vai te influenciar de uma forma positiva ou negativa. Eu espero que de positiva e você possa aproveitar de verdade as dicas que eu te dei aqui. Comenta aqui embaixo agora o que você acha de tudo isso. Se você acha que eu estou errado, não tem problema, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E se você concorda comigo, reforça aqui nos comentários. Deixa a sua opinião, deixa o seu relato que provavelmente você vai ajudar outras pessoas que também pesquisam sobre esse assunto e a sua participação aqui é de extrema importância. Já aproveita também para conferir a sua inscrição no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.